Teima em não baixar, é um fenómeno que era do centro das grandes cidades e agora que se estendeu à periferia. Alda Martins, muito bom dia. Que novidades podemos dar a quem procura uma casa para viver? Olá, bom dia, Patrícia. Infelizmente ainda não são novidades muito animadoras, mas para responder à tua pergunta e fazer um balanço aqui dos primeiros 3 meses do ano, Hugo Silva é especialista neste mercado imobiliário. Olá, bom dia, Hugo. Olhando para o alerta que também deixou a FMI, apesar de não falar concretamente de Portugal, esta é uma tendência que se começa a verificar, nomeadamente em Lisboa, porque as pessoas já nem sequer têm nem capacidade, nem querem pagar o preço de quem quer vender uma casa está a pedir, não é? É verdade. Em Lisboa, já no início deste ano, começou a haver as primeiras notícias que havia zonas que tinham sido supervalorizadas com os vistos gold e também com o turismo, que estavam já a ter algum abrandamento no preço e, por exemplo, na zona da Expo, inclusivamente já algum recuo no preço, exatamente porque as casas foram, como o FMI diz, compradas sobrevalorizadas e neste momento tem que haver um ajustamento a esse preço. Aliás, tu trouxeste-nos 2 exemplos da Expo e das Avenidas Novas, isto em Lisboa, mas ainda continua a haver nestes casos casas para vender? Ainda existe, ou seja, o mercado, aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, e eu tenho comentado isso várias vezes, é o excesso ou muita procura e a diminuta oferta. Mas neste momento em Lisboa e no Porto, o que é que está a acontecer? Está a aumentar o tempo de venda dos imóveis. Pois, porque, por exemplo, aqui nas Avenidas Novas, uma casa com 2 quartos, com esta área, o que se verifica é que quem queria vender pede este preço, mas o valor da venda já começa a cair, Sim, não é? Aquilo que acontece é a expectativa do proprietário, quer em Lisboa, quer no Porto, é superior àquilo que as pessoas estão interessadas em comprar. Porque não têm capacidade, o português médio, ou porque começa a achar... Não, porque o público em geral, os clientes em geral que nos chegam, dizem que não querem pagar aquele preço, mesmo inclusivamente os vistos gold ou os turistas, para investimento, para o alojamento local, dizem, eu a esse preço não vou comprar porque já está excessivo. E então já tem o receio também destas notícias da própria recessão dos preços. No caso da Expo, o mesmo fenómeno. A Expo com desvalorizações, não é uma desvalorização, é expectativa do proprietário em função daquilo que a pessoa quer dar. E o que acontece é, estes imóveis chegam a demorar 6, 8 meses a serem vendidos, porque o proprietário pretende um preço, não consegue vender àquele preço, porque apesar de ter interessados, mas as pessoas diziam não compram esse valor, oferecem realmente valores inferiores e depois podem chegar a ver aqui grandes desvalorizações ou, neste caso, reduções de preço inicial. O que estávamos a verificar em Lisboa e Porto, centro, isto falamos das maiores cidades do país, obviamente se calhar é um fenómeno que de outra forma se estende a outras cidades, mas falando destas duas em concreto, os clientes, quem quer comprar casa, começa agora a ir para a periferia e está a verificar-se um aumento, de facto, estrondoso também nas cidades periféricas. Há cerca não é? de um ano e meio, 2 anos para cá, aquilo que se Temos aqui o exemplo de Almada, já exatamente. Um T2 em Almada, isto são no mais período 20 homólogo, mil euros. ou seja, no primeiro trimestre venderia-se ou havia vendas efetivas a 130 mil euros e neste momento já há vendas efetivas, e isto são apartamentos no centro e remodelados ou em fantástico estado de conservação. Ou seja, aquilo que está a acontecer é como os portugueses não conseguem comprar na cidade porque os preços chegam a meio milhão, 600, 700, 300, 400 mil euros, o português médio não consegue pagar este valor, está a ir para a periferia e a periferia está a acontecer aquilo que aconteceu em Lisboa. Muita procura e os preços começam a subir porque não há oferta. Isto é uma diferença considerável também, mas o mesmo fenómeno, tu só trouxeste a Amadora, mas o mesmo fenómeno aqui na linha de Sintra, não é? É igual. Sintra, que teve preços na altura da crise a rondar os 30, 40 mil euros no imóvel, neste momento pode chegar a 80, 90, 100. Por exemplo, aqui a zona da Amadora, da Alfragide, com uma subida também bastante acentuada em valores que também já não são propriamente muito simpáticos. Exato, já não são valores... 160 mil euros. Exatamente. Temos aqui o T3 também, mais ou menos com a mesma diferença, e o Porto a sofrer o mesmo fenómeno. Exatamente. Nem sequer trouxeste o caso da Maia, porque é de facto muito elevado, já a diferença é superior, mas temos aqui Gondomar, as pessoas já a deslocarem-se para Gondomar e mesmo assim... Já é periferia mesmo do Porto, um T2 já pode chegar a 120 mil euros, e estou a falar de valores transacionados. Já estou aqui a fazer o desconto também da expectativa do proprietário, que já pode chegar aos 130, 140, mas estes são transacionados. Gondomar também um T3, a poder chegar já aos 140 mil euros. E no caso de Gaia também vamos verificar aqui o mesmo fenómeno. Exatamente. Isto tendo em conta que depois quem vai comprar tem que fazer, ou seja, este é o valor final da venda, mas o que acontece é que
a pessoa que quer comprar tem que fazer contas que pelo menos 10% do valor tem que ter à cabeça, não é? Quando é com financiamento, sim, isso é uma obrigação já há um ano a esta parte, uma obrigação que foi dada pelo Banco de Portugal, em que as pessoas têm que ter esses 10% de capital próprio. O português tenta arranjar alternativas Pois para era conseguir... isso que ia perguntar. Como é que se consegue, por exemplo, imagino eu, numa família média, com ordenados que, como sabemos, não são muito elevados, como é que se consegue ter 20, 30 mil euros à cabeça para fazer face a um valor deste? Aquilo que acontece é que as pessoas normalmente fazem, ou pedem aos familiares, ou pedem a amigos que lhes façam esse empréstimo. Há o financiamento a créditos pessoais, que acaba por ser um refúgio. Outro dos Já fenómenos... falámos aqui, é preciso ter cuidado com aquilo que se pede, Exatamente. não é? E as condições. E o que está também a acontecer tem a ver com as transações imobiliárias. São pessoas que estão a vender casas, por exemplo, T1 e T2, para mudarem-se para T3, ou T1 para T2, ou T2 para T3, em que conseguem, face às hipotecas, receber algum e ter esses tais 10, 15, 20% para dar de sinal na compra de outro imóvel. Hugo, só para te concluir muito telegraficamente, a expectativa para os próximos meses é exatamente esta, não há melhoria. Para já é manter, calculamos que em 2020, não é, começa a haver aqui certas alterações, expectativas, aliás, por estas notícias também que o FMI vai dando, expectativas é que este abrandamento depois também se generalize para a periferia. Obrigada pelos teus esclarecimentos. Obrigado, Aldo. Pode deixar dúvidas sobre o mercado imobiliário ou outras em economia24@tvi.pt